E essa aula será dedicada ao estudo da filosofia de Thomas Wright, em uma parte da obra, a qual nós vamos expor daqui a pouco. Ele vai fazer o levantamento das filosofias anteriores, especialmente no que se refere àquilo que ele chama de filosofia nova, que é a filosofia que vai de Descartes, passa por Locke, por Berkeley e por Hume, até chegar a ele, em que os filósofos eles irão falar de uma filosofia nova, ou seja, uma filosofia que precisa ser refundada. E essa filosofia que vai ser refundada é uma filosofia refundada sobre um conceito específico de ideia que começa a prevalecer durante essa época, a partir de Descartes. Então, Thomas Wright é um filósofo escocês, viveu entre os anos de 1710 a 1796, então foi bastante longevo, morreu com 86 anos no século XVIII, o que significa muita coisa, né? Ele é um dos filósofos mais importantes daquele que ficou conhecido como Escola Escocesa de Filosofia. E o livro que nós vamos abordar hoje, a sua obra principal, também traduzida para o português desde 2013, é essa aqui. Investigações sobre a mente humana, segundo os princípios do senso comum de Thomas Wright. Basicamente, o texto que vamos utilizar na nossa aula de hoje será a conclusão. Vamos fazer uma leitura da conclusão e alguns comentários. Então, essa conclusão do livro de Wright vai sintetizar todos os achados que o nosso autor ele faz durante a sua obra. Uma obra bastante interessante, bastante importante, inclusive, uma obra que promove um resumo de toda a filosofia moderna no que diz respeito ao problema do conhecimento, né, que é um dos problemas centrais da filosofia moderna, disputando com a questão do Estado na filosofia moderna, como sendo as duas questões principais, né, desse período. Então, Thomas Wright começa aqui no texto, a gente vai ler alguns trechos do texto, não vai dar para ler tudo, apesar de ser um texto pequeno, um texto de menos de 20 páginas. São 16 páginas, eu recomendo que todos façam a leitura completa, mas nós vamos fazer aqui a leitura de algumas partes mais significativas, para dar sustentação a essa aula. Então vamos lá. Thomas Wright começa aí em verde. Há dois caminhos dos quais os homens podem formar suas opiniões, suas noções e opiniões relativas à mente e a seus poderes e operações. O primeiro é o único caminho que leva à verdade, mas é estreito e atribulado, e poucos o adentraram. O segundo é um caminho amplo e fácil, e tem sido muito visitado não apenas por pessoas comuns, mas até mesmo por filósofos. É suficiente para a vida comum e se adapta bem aos propósitos do poeta e orador, mas em discussões filosóficas relativas à mente, esse caminho leva ao erro e ao engano. Então, vejam aí, Thomas Wright disse que existem dois caminhos para formular noções e opiniões relativas à mente humana, relativos aos poderes da mente humana, às operações da mente humana. Existem dois caminhos básicos que foram sempre seguidos na história da filosofia. O nome desses dois caminhos é o caminho da reflexão e o caminho da analogia. Mas ele diz, o primeiro caminho, que seria esse caminho da reflexão, é o único caminho que leva à verdade, a respeito dessa temática. Mas é estreito e atribulado, e poucos o adentraram. Então, Thomas Wright, aqui já no primeiro parágrafo da sua obra, ele faz ver que, de acordo com sua opinião sobre a história da filosofia, o caminho da reflexão, e a gente poderia alargar um pouco aqui esse conceito e falar o caminho da meditação, ou seja, o caminho que faz com que o caminho do filósofo marcado pela observação atenta da realidade. A meditação aqui nesse sentido é tomar um objeto de estudo com atenção, ou seja, com cuidado, com cura, com estudiosidade, como diria São Tomás de Aquino, ou mesmo com uma curiosidade autêntica, como diria Ortega y Gasset. Meditar significa você partir de um fenômeno, partir de um acontecimento, partir de um objeto qualquer de sua atenção e tentar procurar as raízes últimas do seu contato com esse objeto, para estabelecer uma relação de conhecimento com ele. Então, meditar é ir na raiz da experiência que você faz com um determinado objeto de conhecimento. Aqui ele faz menção a uma parte daquilo que nós chamamos de meditação, que é a reflexão. Por quê? Porque Thomas Wright está fazendo referência aqui à mente humana, às suas potências, às suas operações. Então,
A mente humana, a forma de conhecer a mente humana, de fato, é um processo de meditação introspectiva que ele vai chamar propriamente aqui de reflexão. Mas o importante a dizer nesse primeiro parágrafo, que ele diz aqui nesse primeiro parágrafo, é que esse caminho conduz à verdade em relação a esse tema, porque de fato isso é lógico, né? Se você quer falar sobre a mente humana, você tem que meditar sobre ela, ou seja, você tem que refletir sobre a mente humana, parar e observá-la. Mas existe um outro caminho, um segundo caminho, que ele também elenca aqui, aponta, que é o caminho da analogia. O primeiro caminho é difícil, poucos o fizeram, diz Thomas Wright, mas é o caminho que conduz à verdade. O segundo caminho é um caminho muito amplo, muito fácil, muito largo. E esse caminho tem sido visitado, ou seja, tem sido percorrido por filósofos durante a história da filosofia. E Thomas Wright vai acusar, inclusive, a filosofia antiga de ter sempre percorrido por esse caminho. Tem uma tendência de não concordar. De não concordar, porque eu encaro essa afirmação de Thomas Wright como um preconceito típico da época dele, da época moderna. Um preconceito típico do iluminismo. Do iluminismo que levava muito a sério a distinção que Descartes fazia entre a filosofia anterior e a filosofia que é inaugurada a partir dele. Afirmando que só essa filosofia inaugurada a partir de Descartes, ela de fato, ela exercitou esse processo de meditação sobre os objetos de estudo da filosofia, mas mais propriamente o processo de reflexão sobre a mente humana. O que eu não concordo de maneira alguma, né? Mesmo porque esse modo de impostar o problema por parte de Thomas Wright, de considerar o segundo caminho, que ele vai indicar como o caminho da analogia, como um caminho cheio de defeito, cheio de lacunas, não é muito justo. Esse modo de avaliar esse caminho não é muito justo. E não é muito justo porque a analogia ela é problemática quando o autor que faz uso da analogia não sabe que está fazendo uso da analogia. Ou seja, quando ele propõe um grau de credibilidade no discurso que ele produz, ele propõe para as pessoas que escutem para ele próprio um grau de credibilidade maior do que o discurso pode conter. Quando de fato não é isso que acontece na maioria dos casos na história da filosofia, por exemplo, um caso típico disso é o caso de Aristóteles. Aristóteles, apesar de afirmar que a ciência mais elevada é a ciência analítica, ou seja, a ciência da certeza, que não aceita nada a menos do que esse grau de credibilidade, que é a certeza, Aristóteles vai dizer também que se pode fazer ciência exigindo um grau de credibilidade um pouco menor, ou seja, exigindo um grau de credibilidade que é próprio da dialética, que é a probabilidade. A probabilidade, como uma tentativa de aproximação à verdade. É assim que a probabilidade ela é encarada. Thomas Wright tem consciência, aparece aqui no texto também no primeiro parágrafo, da diferença entre os graus de credibilidade que podem ser exigidos de um discurso. Por exemplo, nas 3 últimas linhas, quando ele está falando aí do segundo caminho, ele diz, é suficiente para a vida comum, esse segundo caminho, o caminho da analogia, e se adapta bem aos propósitos do poeta e do orador, ou seja, se adapta bem aos propósitos daquele sujeito que pratica o grau de credibilidade inferior, um discurso com exigência do grau de credibilidade inferior, que é o poeta, mas também ele é próprio do orador, ou seja, do retórico. E ele completa, mas em discussões filosóficas relativas à mente, esse caminho leva ao erro e ao engano. Ou seja, Thomas Wright acredita que o caminho da analogia está ligado apenas à poesia e à retórica, e não à dialética. Então, me parece, a partir dessa primeira interpretação que ele realiza, que não é uma interpretação aristotélica, mas é uma interpretação muito mais próxima do platonismo, que Thomas Wright considera a dialética já como ciência, e não como investigação ou caminho que pode, é claro, incluir a ciência, mas, na maioria dos casos, a depender dos objetos sobre os quais a dialética é exercida, é um encaminhamento para a verdade. Então, as discussões filosóficas relativas à mente, ou seja, do plano da dialética e do plano da analítica, segundo Thomas Wright, se utiliza do caminho da analogia, só pode levar ao erro e ao engano. Eu tenderia a concordar com Thomas Wright se a afirmação dele fosse completada com a outra consideração, ou seja, com a consideração de que levaria ao erro ou ao engano se o filósofo que faz uso da analogia, ele não soubesse que estaria fazendo uso da analogia. Vamos continuar a leitura do texto.
Então, podemos chamar o primeiro caminho, como eu já afirmei aqui, do caminho da reflexão. Quando exercemos as operações da mente, somos conscientes delas e está em nosso poder dar-lhes a devida atenção e refletir sobre elas, até que se tornem objetos de pensamento familiares. Atenção e reflexão. Uma atenção à reflexão e uma reflexão atenta à mente humana e às suas operações. Então, esse é o primeiro caminho de análise desse problema, que é o problema da mente humana. Investigação sobre a mente humana. Thomas Wright chama de mente humana, outros filósofos vão falar de intelecto humano, como David Hume e John Locke. O segundo caminho mais comum deles, no qual os homens formando suas opiniões relativas à mente e às suas operações, pode ser chamado de caminho da analogia. Então ele vai dizer aqui, inicialmente, que esse caminho da analogia, ele é, de certa forma, natural, porque nada é tão diverso assim na natureza que não possa mostrar, não possa ser encontrado nesse algo, algo em comum com outras coisas. E ele completa, além do prazer que recebemos das analogias, elas são de uso considerável tanto para facilitar a concepção das coisas, quando não são facilmente aprendidas sem ajuda, como para nos levar a conjecturas prováveis sobre sua natureza e suas qualidades, quando nos faltam os meios de conhecimento direto e imediato. Mas vejam aí, por que a analogia ela é útil? Por que a analogia ela é importante? Diz Thomas Wright. Primeiro, para facilitar a concepção das coisas, quando essas coisas não são aprendidas com facilidade e precisam, assim, para serem aprendidas, precisam de um certo apoio, e esse apoio é achado na analogia. Então, você faz analogia com coisas mais fáceis de serem entendidas para entender coisas mais difíceis. Então, isso é a primeira utilidade da analogia. Uma segunda utilidade da analogia, ele afirma aqui, está em laranja, consiste em nos levar a conjecturas prováveis sobre sua natureza e sua qualidade, quando nos faltam os meios de conhecimento direto e imediato, ou seja, de coisas difíceis de serem também conhecidas, ou de serem aprendidas. Então, a segunda coisa é, a primeira coisa seria facilitar a concepção de coisas que são difíceis de serem conhecidas, e o segundo uso seria nos levar a conjecturas prováveis sobre essas coisas, sobre sua natureza, sobre suas qualidades, quando nos faltam os meios de conhecimento direto e imediato. Ou seja, se for muito difícil, a analogia ajuda. Se faltar o conhecimento direto e imediato da coisa, a analogia também ajuda. Um exemplo disso, então, nós podemos encontrar no discurso sobre Deus. Então, conhecer a Deus diretamente e imediatamente não é algo muito comum, a não ser em certos casos especiais em que acontecem revelações místicas, esse tipo de conhecimento direto e imediato de Deus não acontece. Então, Deus é conhecido geralmente de maneira indireta, por meio das ações que ele realiza. Os filósofos, quando falam de Deus, ou os teólogos, quando falam de Deus, geralmente falam utilizando esse caminho, ou seja, através de um caminho de analogias. Ou, inclusive, de uso de metáforas, que é uma espécie de analogia, né? Então, por exemplo, quando se diz Deus é Pai, isso é uma analogia com uma relação humana, a relação de um pai com o filho, ou de uma mãe com o filho. Você pode dizer também que Deus é mãe, mas isso é sempre analogia. Então, para conhecer a divindade, como é difícil de conhecer direto e imediatamente, se pode fazer uso de analogia. Então, esse seria o segundo uso. Então, para facilitar a compreensão de coisas que são difíceis, então nós utilizamos a analogia dessas coisas difíceis com coisas mais fáceis, ou então, para falar sobre a natureza e as qualidades de coisas que não podem ser conhecidas diretamente. Então, os dois usos da analogia. E ele, aqui, depois, Thomas Wright vai dar alguns exemplos. Então, ele vai dizer, quando considero que o planeta Júpiter, da mesma forma que a Terra, gira em torno de seu próprio eixo, e ao redor do Sol, e que é iluminado por diversos planetas secundários, suas luas, né? Como a Terra é iluminada pela Lua, sou capaz de conjecturar por analogia que, da mesma forma que a Terra é adequada para ser o habitat de várias espécies de animais, também Júpiter é adequado, da mesma forma, para o mesmo propósito. Então, caminho de analogia, né? Então, ele está fazendo referência aqui à descoberta que Galileu fez, né? Apontar a luneta para o céu,
no início do século XVII, mais ou menos em 1610. Então Galileu aponta a luneta para o céu, aponta a luneta para a Lua, descobre que a Lua não é lixa, que a Lua é cheia de crateras, e assim chega à conclusão de que os corpos celestes são da mesma natureza dos corpos terrestres, porque aqui também na Terra se vê crateras, se vê deformações. Inclusive Galileu encontra deformações no Sol, as manchas solares, e depois aponta a luneta também para Júpiter e descobre algumas luas de Júpiter. Depois se descobriu muitas outras luas, mas descobre algumas luas maiores, né, que podiam ser observadas com o seu instrumento, com aquela luneta aperfeiçoada por ele na época, para esse tipo de experiência. Então ele aponta para Júpiter e descobre que algumas luas giram em torno de Júpiter, como a Lua gira em torno da Terra. Então, se isso acontece, por analogia, se conjectura que Júpiter ele deva ser da mesma natureza da Terra, ou seja, que a Terra não é o centro do universo, mesmo porque existem alguns planetóides que giram em torno de Júpiter e não da Terra. Mas o segundo exemplo que ele nos traz é bem alusivo também. Olha, aqui ele continua. Quando observo que a planta da batata se assemelha muito ao solano, que é uma planta venenosa, né, em sua flor e fruto, e sou informado de que este último é venenoso, sou capaz, por analogia, de ter suspeitas quanto à primeira. Mas, nesse caso, tenho acesso a evidências mais diretas e certas, o que me leva, portanto, a não acreditar na analogia, que me induziria ao erro. Veja, quando nós lemos o exemplo anterior, Galileu falava, talvez em Júpiter haja vida, mas isso só é uma conjectura. Nós não podemos falar sobre isso, porque nós não temos experiência direta e imediata. Nós não temos conhecimento direto e imediato de fato como Júpiter está, isso naquela época, naquele século, né? Mas em relação à batata não acontece a mesma coisa quando se compara a batata com essa. Na verdade, solano é o nome de uma família de plantas, né? Inclusive incluindo a batata. Mas esse nome geralmente se dá a uma planta que é muito parecida com a batata, é uma espécie de solano, né? Mas comumente é conhecido propriamente por esse nome, solano, que é uma planta venenosa. Mas ele diz, por essa conjectura, porque são muito semelhantes, são da mesma família, eu posso dizer que a batata também é venenosa. Mas existem outras experiências diretas e imediatas que provam que essa minha analogia não funciona. Então, a analogia que se mantém válida a respeito do planeta Júpiter em comparação com a respeito da planeta Terra, até que se prove o contrário, ela não se mantém válida, ou seja, não se mantém provável a respeito da comparação entre a batata e o solano. Ele parece aqui dizer que, de alguma forma, porque isso também foi utilizado em ciência, a analogia também é utilizada em ciência, foi utilizada por Galileu para falar sobre a natureza dos corpos celestes, a natureza da Lua, a natureza de Júpiter, se usa analogia. Galileu faz esse uso da analogia. Isso é amplamente aceito na época de Thomas Wright. Mas mesmo assim, ele tem consciência aqui de que a analogia ela precisa ser submetida a outros tipos de prova. E principalmente a uma prova imediata e direta. Mas isso aqui não é um dado novo. Esse dado de que a analogia ela precisa ser depois e constantemente comprovada, levada à prova, trazida à prova, faz parte do próprio processo dialético. A dialética é sempre assim, a dialética é uma aproximação à verdade. Ela não é um discurso analítico, ou seja, um discurso certo, definitivo. Ela é sempre um discurso que se aproxima da verdade. E ela é um discurso reconhecidamente que se aproxima da verdade justamente porque a dialética está aberta para a mudança da opinião que se sustenta. Quando outras experiências, outros elementos se colocam na equação, né? Na equação e ajudam a discernir melhor a opinião de aceitação geral, que até o momento seria a opinião sustentada através de procedimentos dialéticos, a melhor opinião sustentada e resultado dos procedimentos dialéticos aplicados. E ele continua aqui, os argumentos oriundos de analogia estão sempre à mão e surgem espontaneamente em uma imaginação frutífera, enquanto argumentos que são mais diretos e mais conclusivos frequentemente requerem atenção e aplicação árduas. E por esse motivo, os homens, de modo geral, têm se mostrado mais predispostos a confiar no primeiro, ou seja, a confiar nas analogias.
Então, ele vai dizer também em seguida que, ao examinarmos com atenção os sistemas filosóficos antigos relativos ao mundo material ou relativos à mente, descobriremos que estão construídos unicamente sob fundamento de analogia, o que não me parece ser verdadeiro. Não é só a analogia que reina na exposição dos filósofos a respeito dos seus temas, né? A respeito do mundo material e a respeito da mente. Mesmo porque, posteriormente, inclusive o próprio Thomas Wright, aqui nesse texto, ele vai afirmar que os filósofos antigos, especialmente Aristóteles, a escola aristotélica, os peripatéticos, eles vão se utilizar de termos próprios para definir, por exemplo, as sensações, para falar sobre as sensações. Ou seja, para falar sobre a nossa relação com o mundo material. No próprio texto, ele vai impostar uma diferença aqui nessa ideia, uma variação dessa ideia, né? Que vai justamente contestar isso que ele próprio diz, né? Descobrimos que são construídos unicamente sob fundamento de analogia. Sobre a mente humana, sim, né? Mas sobre, por exemplo, a sensibilidade, isso não acontece. Ele próprio diz que a linguagem adotada pelos filósofos antigos, ela é uma linguagem mais própria para falar dos sentidos, da sensibilidade, ou seja, nosso contato com o mundo material. Mas, de qualquer forma, ele continua. Lord Bacon foi o primeiro a delinear o rígido e severo método de indução. A partir de então, ele tem sido aplicado com bastante sucesso em algumas partes da filosofia natural e em quase nada mais. Então, o método indutivo é um método da observação direta, e a partir da observação direta de casos particulares, da formulação de enunciados gerais. Então, você observa casos particulares, acontecimentos particulares, fenômenos particulares, objetos particulares, e formula proposições gerais que são uma expansão desses casos particulares baseado na crença de que há uma certa ordem na natureza que se mantém a mesma. O que faz com que casos futuros sejam semelhantes a casos passados. Ou pelo menos que se espere que casos futuros sejam semelhantes a casos passados. Então, o que é importante nessa primeira parte do texto é isso. Lembrem aí dos dois motivos que Thomas Wright indicam como sendo justificadores da utilidade da analogia. Primeiro motivo, conhecer coisas difíceis, fazendo analogia com coisas mais simples de serem conhecidas, concebidas. E o segundo motivo, tentar falar sobre a qualidade, sobre a natureza de coisas que não podem ser conhecidas diretamente. Então, a partir desses dois motivos, para se sustentar a utilidade da analogia, ele continua aqui, né? Todos os homens são capazes de formar suas noções de coisas difíceis a serem compreendidas ou menos familiares, por analogia com coisas que são mais familiares. Logo, se o homem cresce em contato com a vida no mar, acostumado a pensar e falar somente sobre assuntos relativos à navegação, quando começa a falar sobre qualquer outro assunto, sabe-se que a linguagem e as noções próprias de sua profissão se infiltrarão em cada assunto, e todas as coisas serão mensuradas pelas regras da navegação. E se a ele ocorresse filosofar sobre as faculdades da mente, não há dúvida de que ele usaria suas noções sobre a estrutura de seu barco e encontraria na mente velas, mastros, timão e bússola. Por que é importante essas observações que Thomas Wright faz agora? Porque Thomas Wright diz que, da mesma forma que um marinheiro acostumado a passar muito tempo no mar, preocupado com a ocupação naval, ao mesmo tempo que esse marinheiro, quando vai falar de outros assuntos, ele tende a utilizar uma linguagem que é própria da sua ocupação, isso também acontece com os homens. Os homens que se ocupam majoritariamente com assuntos referentes às sensações. Então, quando nós que estamos ligados diretamente a assuntos referentes às sensações e constantemente entramos em contato com esse tipo de assunto, nós lidamos com outras regiões do ser, outras regiões de nossa experiência, a tendência que nós teremos é interpretar essas outras regiões a partir de uma linguagem própria da linguagem da sensibilidade, ou seja, da linguagem relativa às coisas sensíveis. Então, isso, segundo Thomas Wright, aconteceu também na análise da mente humana. Então, a filosofia tradicional, até Descartes, tendeu a fazer uso de analogias, por quê? Porque tendeu a fazer um emprego de palavras que eram mais próprias
para designar os fenômenos das sensações, como a palavra apreensão, compreensão, ponderação. O que é ponderar? Ponderar é você pesar. Mas ponderar também significa você pensar os prós e os contras. Você raciocinar sobre um assunto, sobre uma questão. Compreender ou aprender significa o quê? Significa você pegar alguma coisa com a mão. Apreensão é isso, é você alcançar algo com a mão. Mas a apreensão e compreensão também indicam algo que é análogo a essa ação de alcançar as coisas com a mão, que é alcançar a inteligência ou a ordem das coisas pela mente. Então vejam, são palavras que são propriamente, são mais próprias de um discurso relacionado com a nossa experiência dos sentidos, mas que são também transpostas, diz Thomas Wright, por analogia, para fazer referência a operações mentais e à própria mente. Vamos continuar aqui a leitura. Objetos sensíveis de uma espécie ou outra não ocupam nem absorvem menos o resto da humanidade do que as coisas relativas à navegação para o homem do mar. Durante uma parte considerável da vida, não podemos pensar em nada a não ser nos objetos dos sentidos. E atentar a objetos de outra natureza para formar noções claras e distintas deles, como objetos da mente, as operações mentais ou a própria mente, não é tarefa fácil, mesmo após anos de reflexão. A condição da humanidade, portanto, oferece boas razões para compreender que sua linguagem e suas noções comuns, relativamente suas operações, serão analogias e derivadas de objetos de sentidos. Então, isso aqui é muito importante para entender o raciocínio de Thomas Wright. Eu já expliquei isso aqui, né? Então, como o homem do mar, ele tem uma tendência, porque a sua ocupação o leva a pensar, refletir, a resolver problemas práticos referentes à navegação. Também nós, que passamos a maior parte da nossa vida lidando com assuntos referentes à sensibilidade, nós temos a tendência, diz Thomas Wright, de fazer analogias para falar também de outros campos da experiência humana. Analogia com os objetos do sentido, para falar desses outros campos. E ele continua. E essas analogias serão capazes de enganar os filósofos e o homem comum, além de levá-los a materializar a mente e suas faculdades. E a experiência nos confirma em abundância a verdade disso. Então, veja, essas analogias serão capazes de enganar os filósofos e o homem comum. Então, é como se Thomas Wright entendesse, e parece que é isso que ele está dizendo aqui, que os filósofos que fizeram uso de analogia para falar da mente humana, de analogia em relação à sensibilidade, aos objetos dos sentidos, para falar da mente humana em suas operações, eles não tinham consciência de que esse uso era um uso analógico. Bem, a palavra analogia, ela não se encontra, por exemplo, nos escritos de Aristóteles. Aristóteles não fala de analogia, mas ele fala de múltiplos sentidos de certos termos fundamentais, né? Por exemplo, já é clássica a questão dos múltiplos sentidos do ser, que é trazida por Aristóteles. Então, existe também um polissemantismo em Aristóteles, não só em relação aos termos, mas também em relação aos próprios juízos, que são as afirmações e negações constituídas a partir dos termos, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para Aristóteles, não só existe uma pluralidade semântica em relação a conceitos, a termos, mas existe também uma pluralidade semântica em relação ao sentido de um juízo. Porque um juízo, a depender do tipo de discurso em que ele é empregado, se for um discurso poético, retórico, analítico ou dialético, a depender do tipo de discurso, esse juízo terá uma pretensão de afirmar uma verdade que vai de um grau menor, que é o grau do possível, ao grau maior de certeza, que é a própria certeza. Então, a depender disso, o juízo do filósofo, ele possui maior ou menor exigência de credibilidade, a depender do discurso que ele emprega. Então, de fato, eu concordaria com Thomas Wright nessa afirmação, se os filósofos que fazem uso da analogia, eles não tivessem consciência de que estão fazendo uso da analogia. Isso, para a filosofia medieval, sem sombra de dúvida, os filósofos medievais têm consciência plena
de que fazem uso de analogia. Porque a analogia, ela é desenvolvida, ela é empregada justamente para falar sobre o divino. Em analogia com as coisas, com as proqueiras, ou seja, com as coisas que estão ao alcance da mão. Como dizia Aristóteles. Aristóteles não usa a palavra analogia, mas ele tem consciência dos múltiplos significados que um termo pode possuir, ou seja, da pluralidade semântica de um termo, mas também da pluralidade semântica de um juízo, que pode ter vários sentidos. Pode ter um sentido mais literal, mas pode ter um sentido também menos literal, a depender do simbolismo empregado, ou seja, do tipo de discurso que é empregado. Então, a falta de consciência e de consideração constante desse pluralismo semântico, tanto referente aos termos quanto referente ao juízo, pode levar a uma interpretação dessa, feita por Thomas Wright. Então, de fato, os filósofos e o homem comum, eles são enganados se eles fazem uso da analogia sem saber que estão fazendo uso da analogia, ou sem saber que a analogia é analogia, ou seja, é no máximo um discurso que pretende o provável, mas nunca o certo, porque se pretendesse o certo não seria uma analogia. A própria definição da analogia é essa, né? É de falar de algo de maneira aproximada, ou seja, de maneira provável. E ele continua: como geralmente homens de todas as nações do mundo e de todas as idades conceberam a alma ou o princípio de pensamento no homem como sendo de algum tipo de matéria sutil, justamente por influxo dessa experiência sensorial que é mais marcante na vida do homem, como a respiração ou o vento, isso é suficientemente comprovado pelos nomes a ele dados em quase todos os idiomas. Né? A gente pode citar aqui vários nomes. Né? Pneuma, por exemplo, faz referência a isso. Pneuma, que é um termo grego. Mas nous também faz referência a isso, que é um termo grego. Os hebreus fazem referência a um termo chamado ruah, R-U-A-H. É o sopro divino que dá vida, por exemplo, lá no livro dos Gênesis a Adão. Então, de fato, há o uso analógico de termos que fazem parte da nossa experiência sensorial para falar de realidades que não são sensoriais. Mas esse uso é simbólico, ou seja, é uso analógico. E os autores que fazem esse tipo de uso simbólico e analógico, a maioria dos autores estão conscientes do uso que é feito. Então ele continua aí. Temos palavras que são apropriadas e não analógicas. Olha aí. Para expressar as várias maneiras em que percebemos objetos externos através dos sentidos, como tato, visão, paladar, mas somos frequentemente obrigados a utilizar essas palavras de modo analógico para expressar outros poderes da mente que são de uma natureza muito diferente. Então vejam aí. Olha, o próprio Thomas Wright está dizendo que existem alguns termos que são próprios, como tato, visão, paladar. Ora, esses termos aí que são próprios, eles foram utilizados pelos filósofos antigos. Quando os filósofos antigos faziam referência à experiência sensorial, ou seja, a experiência do contato com as coisas materiais. Então, por isso é que causa estranheza a afirmação que Thomas Wright faz lá anteriormente sobre os filósofos antigos, né? Afirmando que esses filósofos antigos utilizaram sempre de analogias. Aqui, ó. Ao examinarmos com atenção os sistemas filosóficos antigos relativos ao mundo material, então ele está falando aqui das duas coisas. Está falando da linguagem sobre o mundo material e sobre a mente humana. Se fosse só sobre a mente humana, essa afirmação ela teria uma probabilidade maior de ser verdadeira. Mas fazendo menção ao mundo material, e ele diz, descobriremos que estão construídos unicamente sob fundamento de analogia. Então ele próprio diz o que acabou de dizer. Ele diz isso aqui, e poucas páginas depois, ele fala que nós temos alguns termos, temos algumas palavras que são apropriadas e não analógicas para expressar as várias maneiras em que percebemos objetos externos através dos sentidos. Então, como a gente concilia essas duas afirmações? Ao examinarmos com atenção os sistemas de filósofos antigos relativos ao mundo material, descobriremos que estão construídos unicamente sob fundamentos de analogia. Sob fundamentos de analogia, sim, relativos à mente. Mas ao mundo material,
E após alguns parágrafos, ele diz: temos palavras que são apropriadas e não analógicas para expressar as várias maneiras em que percebemos objetos externos através dos sentidos, como tato, visão e paladar. Ora, essas palavras são amplamente utilizadas na filosofia antiga. Então vejam, aquela afirmação sobre a filosofia antiga tem que ser ponderada, né? Tem que ser pesada. Analogia também. Mas vamos continuar a leitura. E os poderes que implicam algum grau de reflexão geralmente não possuem nomes, mas como tal são analógicos. Disse que os objetos do pensamento estão na mente para serem, olha aí, apreendidos, compreendidos, concebidos, imaginados, retidos, ponderados, digeridos. Vejam que algumas dessas palavras aí são fazem claramente referência a funções sensíveis, né? Digerido, né? O conceito tem que ser digerido, eu tenho que digerir essa ideia. Claro que isso é uma analogia. E quem acharia o contrário, né? E ele continua aqui: dividiremos a filosofia relativa ao nosso tema em antiga e nova. A antiga chegou até Descartes, que lhe deu um golpe fatal. O que nós já sabemos também que foi esse tipo de afirmação, ela tem que ser revista, né? Porque a filosofia antiga, ela continua válida como sempre, né? Talvez hoje até mais. Vejam, pessoal, Thomas Wright está aqui se expressando em uma época em que o iluminismo estava chegando ao seu auge. Então, isso aqui são ideias do senso comum da época. Ou se não são ideias do senso comum, são ideias dos filósofos, da filosofia, né? Do senso comum que reinava na filosofia da época. Ou seja, era a opinião compartilhada pelos sábios de um certo tipo de filosofia, não da filosofia escolástica, que continuou se desenvolvendo de maneira paralela, mas vamos dizer da filosofia a filosofia pública, que era mais publicizada na época, e que tendia a dominar nos séculos seguintes a, as discussões acadêmicas, né? Não só as discussões dos salões, como aconteceu no Iluminismo, mas também as discussões acadêmicas. E ele diz aqui embaixo: Descartes é o pai da nova filosofia, então, que deu esse golpe fatal na antiga filosofia, né? Então, Descartes é o pai da nova filosofia relativa a esse tema, mas este tem sido gradualmente aprimorado desde então com base nos princípios estabelecidos por ele. A antiga filosofia parece ter sido puramente analógica. Não é muito preciso isso, né? Então, por isso que ele usa a palavra parece, porque de fato não foi, né? Ele também não faz uma afirmação aqui absoluta em relação a isso. A nova deriva-se mais da reflexão, mas ainda assim com uma considerável mescla das velhas noções analógicas. É claro, Thomas Haidt aqui ele está expondo a própria autovisão que a filosofia nova tem sobre ela mesma, né? Uma filosofia que, para se afirmar, ela sentiu necessidade de negar a filosofia anterior. Então isso aqui é uma expressão da autovisão que a filosofia nova, que começa com Descartes, ela tem dela mesma. E aí ele vai falar de Aristóteles no texto, ele vai dizer a relação que Aristóteles, e vai falar também de Platão, tem em relação às ideias, né? Então aqui, por exemplo, ele fala de Platão, nesse parágrafo. Platão, de todos os escritores existentes, foi o primeiro a introduzir a palavra ideia na filosofia. Mas sua doutrina sobre esse tema era um tanto peculiar. Ele concordava com os demais filósofos antigos, em que todas as coisas consistiam de matéria e forma, e que a matéria de que todas as coisas eram feitas existia desde a eternidade, sem forma, a matéria eterna, a matéria-prima eterna. Mas ele igualmente acreditava que há formas eternas de todas as coisas possíveis que existem, sem matéria, e a essas formas eternas e imateriais ele atribuiu o nome de ideias, defendendo que elas são o único objeto do verdadeiro conhecimento. Então, ele vai falar aí sobre a doutrina de Platão, eu não vou me ater a isso, mas ele também vai falar sobre a doutrina de outros autores, falar aqui sobre a doutrina de Malebranche, um francês, um padre francês, que é um descendente da filosofia cartesiana, apesar de tentar corrigir a filosofia cartesiana em vários pontos, né, e propor inclusive uma filosofia própria. Então, Malebranche ele vai falar que todas as ideias elas já estão presentes na mente divina, que comunica essas ideias à mente humana.
Então, esse seria o entendimento de Malebranche, pegar o mundo das ideias de Platão e colocar esse mundo das ideias na mente divina. Coisa que havia sido feita também, em certa medida, já por Agostinho, né? Santo Agostinho, 1000 anos antes de Malebranche. E depois ele vai falar também sobre Aristóteles, aqui nesse parágrafo. Aristóteles. Então, Aristóteles não nutria grande afeição pela palavra ideia, e raramente ou nunca a utilizou, exceto para refutar as noções de Platão sobre as ideias. Ele pensava que a matéria pode existir sem forma, mas que formas não podem existir sem matéria. E ao mesmo tempo ensinava que não pode haver sensação, nem imaginação ou intelecção sem formas, fantasmas ou espécies na mente, e que coisas sensíveis são percebidas por espécies sensíveis e coisas inteligíveis por espécies inteligíveis. Bem, é um pouco polêmico também esse tipo de afirmação aqui sobre Aristóteles, mas isso não é o essencial do nosso estudo, né? Então, dizer que Aristóteles considerava que não existiriam ideias separadas, ou formas separadas, eu acho que é um pouco de exagero, né? O próprio motor imóvel, ele não é feito de matéria, né? Ele não é feito de matéria. Ele é ato puro. Ele é inteléquia pura, né? Então, existem alguns... Mas, de qualquer modo, né, a interpretação aqui que ele traz, ele vai trazer a interpretação de alguns autores, de Platão, de Aristóteles, sobre as ideias, para tentar diferenciá-los. E tentar diferenciar a concepção que esses autores têm de ideia da concepção dos modernos, a partir de Descartes. Então, Lucrécio, também ele fala aqui de Lucrécio, que é um epicurista. Então, a doutrina epicurista, tal como explicada por Lucrécio, embora muito diferente da doutrina peripatética, em muitas coisas é quase igual nisto. Ele afirma que películas ou fantasmas tênues, tenue rerum simulacra, saem voando de todas as coisas e com extrema sutileza penetram facilmente em nossos corpos brutos e ao chegar à mente causam pensamento e imaginação. Então, de alguma forma, as ideias elas estão na mente humana, mas a causa dessas ideias estarem na mente humana, tanto para Aristóteles quanto para Lucrécio e boa parte da escola epicurista, a causa dessas ideias são os objetos materiais, né? Com Lucrécio, com a análise de Lucrécio, de Aristóteles e Platão, sobre e Malebranche também, né, sobre as ideias, ele vai introduzir a reflexão que ele faz na conclusão sobre a nova filosofia. Depois de falar sobre a filosofia anterior, ele vai trazer agora a nova filosofia. Veja, ele está fazendo um procedimento dialético. Ele propõe as opiniões dos sábios, primeiro dos sábios anteriores a Descartes. Então ele fala de Platão, de Aristóteles, de Lucrécio. Depois ele vai falar dos sábios que falam sobre a teoria das ideias a partir de Descartes, incluindo nesse meio aí algumas observações sobre Malebranche. Apesar de Malebranche ele não ser fundamental para a gente entender o desenvolvimento da teoria das ideias que vai acontecer a partir do cartesianismo, porque Malebranche ele sai um pouco da linha, né? Mas acompanhando Descartes, Locke, Berkeley, nós vamos entender que essa doutrina das ideias vai conduzir ao ceticismo de Hume. E essa é uma das teses principais da obra e da filosofia de Thomas Wright. Então, a partir desse momento do texto, Thomas Wright vai começar a fazer algumas observações sobre a nova filosofia em relação a essa doutrina das ideias. Algumas observações gerais, mas de um modo mais particular sobre a doutrina das ideias. Ele vai fazer 5 notas, né? Vai recolher 5 notas principais. Então, a primeira coisa que Thomas Wright diz aqui, na primeira nota, é que o novo método que marca a filosofia nova, a nova filosofia, leva Descartes a fazer uso mais atento da reflexão. E, de fato, é isso que Descartes faz, né? Descartes começa, nas suas meditações filosóficas, meditações de filosofia primeira, a refletir sobre a sua própria interioridade. Então, é uma guinada filosófica em busca da interioridade, o que não é completamente novo. Preciso repetir em relação à história da filosofia, porque isso era o próprio método, por exemplo, aplicado por Santo Agostinho, né? Que propunha que a filosofia ela fosse feita a partir do interior e daí sim migrasse para o exterior. Então vejam que Descartes ele é bastante agostiniano, né? No seu ponto de partida.
E o método próprio para fazer esse tipo de processo é a reflexão, é o método reflexivo. Então, isso é uma das primeiras coisas, tentar se concentrar sobre a reflexão. Mas existe um outro dado que também aparece aqui no texto de Thomas Wright, que é a mudança do grau de exigência da credibilidade do discurso filosófico, que é proposta também por Descartes. E ele continua, e a confiar menos no raciocínio analógico. Né? Descartes ele vai desconfiar, segundo a descrição aqui de Thomas Wright, vai desconfiar da analogia, ou seja, do uso que é feito pela filosofia tradicional de até então, de termos que são mais próprios para se empregar, para serem empregados no conhecimento das coisas materiais, das coisas sensíveis, da sensibilidade, no uso desses termos para se falar sobre a mente humana e suas operações, ou seja, para se falar sobre a vida interior. E Descartes ele tenta elaborar uma filosofia que se debruça sobre a investigação dessa vida anterior, inclusive concebendo uma nova terminologia para expressá-la, né? Para expressar essa nova forma de fazer filosofia. Então Descartes confia muito menos no raciocínio analógico do que os seus antecessores. Mas por que Descartes confia muito menos no discurso analógico? Porque se ele confiasse no discurso analógico, como a filosofia tradicional confiava no discurso analógico, ele não poderia exigir como grau de credibilidade para se aceitar um discurso filosófico a certeza. Ao exigir a certeza como a credibilidade própria do discurso filosófico, Descartes enrijece a filosofia. Então a filosofia deixa de dizer respeito a coisas prováveis e passa a dizer respeito apenas a coisas certas. É claro que a filosofia anterior dizia também respeito a coisas certas, mas o próprio Aristóteles afirmava que essas coisas certas são em número muito reduzido, como os primeiros princípios. É o que eles chamam de primeiros princípios. Então Descartes ele quer ficar apenas com o que é certo. Então isso reduz absurdamente o campo de aplicação da filosofia. A nova credibilidade, então, proposta por Descartes é a certeza indubitável, que Descartes vai entender como sendo a clareza e a distinção. Então, o conhecimento precisa ser claro e distinto, você precisa ser evidente. O conhecimento sobre a reflexão sobre si mesmo precisa ser evidente. O problema parece aqui, e isso vai ser reproduzido também em Kant posteriormente, parece ser não a falta de objetividade, de um conhecimento objetivo, mas a falta de um conhecimento subjetivo. Ou seja, a falta de uma interiorização da própria reflexão. Ou seja, que a reflexão não seja uma reflexão sobre objetos externos, mas que seja primeiramente uma reflexão, para buscar os seus próprios fundamentos, sobre os objetos internos, sobre a mente humana e suas operações. Então ele diz aqui que Descartes ele desconfiava desse processo de analogia, procurava fundar essa nova ciência, uma ciência reflexiva, uma filosofia reflexiva. E isso que Descartes fez também nos ajuda a desconfiar dessa linguagem tradicionalmente utilizada para falar sobre a mente humana e suas operações. A primeira certeza encontrada por Descartes, como nós já sabemos, é a certeza do cogito, né? Então, a certeza do cogito, ela surge como resposta a uma questão que Descartes se coloca. Como é que eu consigo alcançar uma certeza indubitável? Uma certeza que espelhe, por exemplo, a certeza pretendida pela ciência que foi inaugurada com Galileu. Por esse novo modo de fazer ciência, inaugurado não só por Galileu, mas também por Francis Bacon. Então, como é que eu faço para atingir, em filosofia, uma certeza análoga a essa certeza que foi atingida nas ciências naturais? Ou uma certeza idêntica, talvez, não análoga, porque a crítica aqui é feita também à analogia. Né? Então, se a gente fosse utilizar um termo mais preciso, a gente deveria dizer uma certeza idêntica a essa certeza alcançada nas ciências. Como Kant, posteriormente, ele vai tentar fazer uma filosofia baseada na física newtoniana, então, considerando a física newtoniana como verdadeira, e daí tentando extrair as consequências disso, ou seja, quais são as condições de possibilidade para que a física newtoniana seja verdadeira. Essas condições de possibilidade devem ser as mesmas para qualquer conhecimento tido como aceitável, ou seja, como universalmente compartilhável. Então, da mesma forma que Kant fez isso com Newton, Descartes faz isso com Galileu. Então, quais são
as condições de verdade, o tipo de verdade que é próprio dessa ciência física de Galileu, que é a ciência de observação direta, e que Descartes pode também eleger como critério de verdade para a filosofia, em seu campo próprio, ou seja, em seu campo mais próprio. Enquanto a física de Galileu era uma física de observação de fatos naturais, de fatos externos, a filosofia cartesiana ela partia da observação de fatos, de acontecimentos, de operações da mente humana, ou seja, de fatos internos. Então, o campo da filosofia estava também delimitado em relação ao campo da física, mas a metodologia era uma metodologia idêntica, né? O modo de se fazer observação experimental, ele é refletido também, ou espelhado também no modo de fazer uma observação introspectiva. Então, Descartes, ele observando que é preciso fundar uma filosofia diferente da filosofia antiga, que é uma filosofia de muita incerteza, uma filosofia dialética, né, de aproximação à verdade. Mas a aproximação à verdade assume também a possibilidade do erro, do engano, de estar no erro, no engano e ter que se corrigir. Então, Descartes não quer mais uma filosofia assim, né? Descartes ele pretende uma filosofia mais segura, uma filosofia mais certa, uma filosofia baseada em critérios mais objetivos, né? Ou subjetivos, podemos dizer, ou seja, mais critérios mais aceitáveis. É subjetivo também, e isso vai ficar claro lá com Immanuel Kant posteriormente, porque para Kant, quanto mais subjetivo um conhecimento é, mais ele é verdadeiro, mas ele pode ser considerado como verdadeiro, como numênico e não fenomênico. Tanto é que na distinção que Kant faz entre o conhecimento fenomênico e o conhecimento numênico, entre aspas, conhecimento numênico, porque Kant parece falar de um conhecimento das estruturas da mente humana, das condições de possibilidade do conhecimento humano, que não é fenomênico, isso não é um conhecimento fenomênico, é um conhecimento numênico, ou seja, quando o sujeito ele faz a introspecção e ele olha para ele mesmo, esse tipo de conhecimento não é fenomênico, é numênico. O sujeito está olhando diretamente para ele próprio. Então, quanto mais subjetivo, mais o conhecimento se aproxima da verdade, ou o conhecimento pode ser compartilhado universalmente. Quanto mais esse conhecimento ele diz respeito a o que nós concebemos tradicionalmente como objetivo, uma realidade, diz respeito à realidade concreta, mas esse conhecimento ele é dito apenas convencional às faculdades humanas de conhecer, né? Nossas faculdades fossem outras, o conhecimento seria outro. Então existe uma certa relatividade do conhecimento tradicionalmente objetivo e uma certa precisão, uma certa objetividade do conhecimento dito subjetivo. Objetividade no sentido de compartilhamento universal do conhecimento, né, de aceitação universal. Mas Descartes ele parte então da ideia do cogito, duvidando de tudo, ele não pode duvidar de que existem as operações mentais, de que existe o pensamento, que se existe o pensamento, se existem operações mentais, ele existe. E a partir dessa verdade ele vai tentar construir tudo que se pode afirmar de certo, com certeza, de maneira filosófica. Então esse seria esse primeiro tópico aí, Esse primeiro tópico, então, é dedicado apenas à memória da filosofia cartesiana, um levantamento com considerações gerais sobre a filosofia cartesiana. E então nós nos encaminhamos para a nota 2. Thomas Wright ele fala de um erro cometido tanto pela filosofia antiga quanto pela filosofia moderna, em relação à interpretação que se dá dos objetos materiais e das sensações, da relação entre as sensações dos objetos materiais. Então ele diz, como é que a filosofia antiga interpretava essa relação entre os objetos materiais e as sensações? Ora, a filosofia antiga interpretava essa relação como uma relação de causalidade. Objetos materiais, eles, por uma razão qualquer, eles eram causas de certas impressões dos sentidos, eles impressionavam os sentidos, ou seja, os sentidos eram passivos em relação a esses objetos, eles eram impressionados pelos objetos, recebiam impressões desses objetos, e assim eram formadas as nossas sensações. As sensações eram como que reproduções, né, dessas qualidades objetivas. Thomas Aquinas afirma sobre esse modo peripatético, tradicional, aristotélico de encarar a relação causal que existe entre
entre os objetos materiais o resultado desses objetos, da impressão desses objetos materiais no espírito humano, como uma materialização do espírito. Então é como que o espírito ele fosse completamente passivo em relação a essa qualidade que é objetiva, que é uma qualidade dos corpos que se imprime nele. Então o espírito seria passivo. Então isso é uma tendência a materializar o espírito, que é visto como passivo em relação àquilo que ele recebe do meio externo. Mas existe uma segunda tendência também, observada aqui no texto, que é a tendência dos cartesianos, que é justamente a tendência a ensinar o contrário, a essa tendência dos peripatéticos. Os cartesianos eles tinham a tendência em decretar a completa separação entre os objetos materiais e as nossas sensações. Por quê? Porque o gosto, o sabor, os sons, a textura. Então, os resultados, as conclusões dos sentidos, ou seja, nossas sensações, elas parecem ser muito subjetivas. Nada é tão subjetivo quanto as sensações, né? Cada um tem as suas sensações diferentes das sensações dos outros. Não dá para reproduzir a minha sensação e comparar a minha sensação com a sensação do outro. Então, eu posso comer uma maçã e achar que a maçã é doce, e você comer a mesma maçã e achar que a maçã ela é azeda. Sei lá, você acabou de escovar os dentes e a sensação que você tem da maçã em sua boca é uma sensação de azedume. Enquanto para mim a maçã é absolutamente doce, né? Uma maçã completamente doce. Então, de fato, as sensações elas possuem um grau muito forte de subjetividade. Essas percepções que possuem esse grau forte de subjetividade, elas são entendidas como sensações ou percepções ou propriedades secundárias. Então, não é uma propriedade dos corpos, mas é propriedade das sensações. Então, essas propriedades secundárias, elas são subjetivas. Elas dependem do sujeito que as percebe. Mas existem outras qualidades que são objetivas, ou seja, não são dependentes do sujeito, mas são próprias do objeto, são objetivas, estão no objeto. Essas qualidades objetivas são ditas as qualidades relacionadas com a extensão. Cartésio dizia isso, Galileu dizia isso. A profundidade, o tamanho, o comprimento, a forma geométrica dos objetos. Essas qualidades elas são invariáveis para todos os sujeitos. São as mesmas para todos os sujeitos. Ora, o comprimento de um objeto como um livro, por exemplo, se eu for medir a capa do livro, essa medição vai ser a mesma para todos os sujeitos. A medida será a mesma para todos os sujeitos. O peso de um livro é o mesmo para todos os indivíduos. Os cartesianos vão afirmar isso até que Berkeley ele vai fazer a seguinte consideração que é bastante lógica, não é? Berkeley vai pensar o seguinte, ora, como é que nós chegamos à afirmação das propriedades primárias, às propriedades relacionadas com a extensão, como a figura, o peso, a figura, a massa, né? O peso não, a massa, que a gente chama comumente de peso, de um corpo, a sua extensão, a sua forma. Como é que nós chegamos a essas propriedades? Ora, nós só chegamos a essas propriedades a partir das propriedades secundárias. Então, a partir das propriedades secundárias, nós atingimos as propriedades primárias. As propriedades primárias sempre são propriedades alcançáveis. O conhecimento, a consciência dessas propriedades são alcançáveis a partir do uso dos sentidos, a partir da consideração das propriedades secundárias. Então, primeiro eu considero a textura, a imagem da coisa, né, para depois considerar as propriedades relativas à extensão. Ora, se é assim, se as propriedades primárias elas dependem para serem conhecidas das propriedades secundárias, e se as propriedades secundárias elas são subjetivas, conclui Berkeley, também serão dependentes da subjetividade das propriedades primárias. Veja, o argumento é perfeitamente lógico. Se uma coisa deriva da outra, e essa coisa aqui, da qual ela deriva, da qual a segunda deriva, ela só pode ser conhecida de maneira subjetiva, então a outra coisa que depende dessa primeira para ser conhecida também, ela depende da subjetividade para ser conhecida. E chegando a esse ponto aí, Berkeley vai afirmar a completa distinção em relação às sensações, às nossas sensações e às propriedades dos corpos. E assim está rompida a relação. Então, as sensações, elas são nossas sensações, mas como essas sensações são subjetivas, elas são todas subjetivas, não existe separação entre propriedades primárias que seriam
objetivos e propriedades secundárias que seriam subjetivas. Não existe essa diferenciação mais em Berkeley. Ele prova que essa diferenciação não pode ser feita se nós levarmos até as últimas consequências as premissas que são postas pelos cartesianos, por essa nova teoria das ideias inaugurada pela filosofia moderna. Como não há separação entre propriedades primárias e secundárias em relação à subjetividade, todas elas são concebidas de maneira subjetiva, então eu não posso nunca afirmar a ligação dessas sensações, dessas chamadas propriedades que não são mais propriedades dos corpos, com os corpos. Não dá para afirmar a ligação, porque as sensações são apenas fenômenos mentais, né? São operações da nossa mente. Então elas não dizem mais respeito aos corpos. Enquanto os peripatéticos tendiam a materializar o espírito, considerando o espírito apenas passivo em relação às qualidades reais, objetivas existentes nos corpos, a filosofia moderna, que tratou das ideias a partir do cartesianismo, entre aspas, os cartesianos, a gente vai ter aí racionalistas e empiristas, condividindo essas mesmas teorias, tem uma tendência a levar a uma espiritualização do corpo. Por quê? Porque as propriedades deixam de ser propriedade de corpos. Então, se por uma parte havia uma tendência aristotélica, peripatética, a materializar o espírito, tornando o espírito dependente das qualidades externas dos corpos, completamente dependente dessas qualidades, sendo apenas passivo em relação a essas qualidades que ele recebia dos corpos, com o cartesianismo, nós temos uma tendência a ensinar o oposto. Ou seja, a espiritualização do corpo. Espiritualização do corpo, por quê? Porque o corpo, ele começa as sensações começam a ser consideradas como fenômenos simplesmente mentais, sem qualquer ligação com as qualidades objetivas dos corpos. Levando, inclusive, quando essa filosofia cética ela atinge a sua máxima expressão em David Hume, levando, inclusive, a duvidar da própria existência mas também Berkeley, né, da própria existência do mundo material. A não ser por instinto, como diz Hume. Hume diz, por instinto, o mundo material continua sendo objeto de nossa consideração. Nós continuamos crendo na existência do mundo material, na existência continuada do eu, mas, objetivamente, não há nada que racionalmente nos leve a aceitar isso como uma verdade, como um conhecimento certo, seguro. E qual é a solução que Thomas Wright sugere para esse paradoxo, né? De um lado, da materialização do espírito, e outro lado, da espiritualização do corpo. Diz Thomas Wright, em azul, né? A gente já leu, mas ele diz, a maneira de evitar esses dois extremos é admitir a existência do que vemos e sentimos como um primeiro princípio, ou seja, admitir a existência das nossas sensações como nossas sensações, ou seja, como coisas que nós sentimos e percebemos, assim como admitir a existência de coisas das quais somos conscientes, ou seja, admitir não só a existência de sensações, como faziam tanto peripatéticos quanto cartesianos, mas admitir também a existência dos corpos externos. E ao admitir a existência das sensações, admitir a existência das sensações como resultado de um contributo subjetivo, né? Ou seja, não só como uma percepção de objetos externos, de propriedades exteriores, através do intelecto passivo, como se o intelecto fosse completamente passivo em relação aos objetos exteriores, mas, de certa forma, admitir também uma certa atividade na percepção dessas qualidades exteriores. É isso que Thomas Wright para isso que Thomas Wright está apontando, né? Então, ele está apontando uma concepção de percepção de objetos externos que leva em consideração que, na percepção dos objetos externos, no conhecimento dos objetos externos, ou seja, no conhecimento sensível, há uma interação entre o objeto externo, que deve ser encarado como um princípio primeiro, a existência do objeto externo deve ser encarada como um princípio primeiro, a interação desse objeto externo com o corpo, ou seja, com um sujeito.
que possui uma mente humana e que possui um corpo que é capaz de entrar em interação com esses objetos externos. E o conhecimento se constitui a partir desses dois polos, desses dois momentos, né? Um contributo que é dado por parte dos objetos e um contributo que é dado por parte do sujeito. Ou seja, existe uma interação entre subjetividade e objetividade. E o conhecimento sempre é assim, é interação entre objetividade e subjetividade. Então, a maneira de evitar esses dois extremos é admitir a existência do que vemos e sentimos como um primeiro princípio, assim como admitir a existência de coisas das quais somos conscientes. E ele continua: e extrair nossas noções das qualidades do corpo do testemunho de nossos sentidos, como os peripatéticos. E nossas noções de nossas sensações do testemunho da consciência, como os cartesianos. Então é preciso admitir uma posição intermediária que leve em consideração as duas coisas. Ou seja, que leve em consideração que, de alguma forma, as sensações que nós temos são nossas sensações, ou seja, de alguma forma são produzidas ativamente por nós, e as noções dessas sensações, a reflexão que nós fazemos sobre elas, devem ser centradas na atenção da consciência a esse fato, ao fato de que nós estamos ativos nas nossas sensações, na formulação das nossas sensações, mas ao mesmo tempo levar em consideração também que essas sensações elas não seriam tais sem a interação com corpos, que não são um zero nessa equação, mas eles contribuem com algo, né? Eles contribuem também com uma certa atividade que eles possuem. Eles são ativos em relação a nós, ativos e passivos ao mesmo tempo. Nós somos ativos e passivos em relação a eles, né? Então, o entendimento de Thomas Wright é esse. Um entendimento que já antecipa muito do que será discutido, muitas soluções propostas na filosofia posterior. Na terceira nota, Thomas Wright vai falar sobre uma das consequências da assunção da filosofia nova, né, da filosofia moderna, dos princípios da filosofia moderna referentes à teoria das ideias, que é o ceticismo. O autor diz que esse ceticismo ele vai estar presente desde o início da nova filosofia, da filosofia moderna, lançando lá suas raízes, como uma sementinha, mas ele vai se desenvolver e vai mostrar todos os seus frutos somente com a publicação do Tratado da Natureza Humana de David Hume, em 1739. Mas em que se baseia esse ceticismo abraçado por Hume ao final? Isso aqui está muito claro no texto, né? Ora, se o sistema cartesiano ele só admite um princípio, que é o princípio da existência de objetos mentais. Então, esse é o único princípio. E ele pretende, a partir daí, construir todo o edifício da filosofia, né? Todo o edifício do conhecimento humano. Ora, se ele admite apenas esse princípio, a existência de objetos mentais, a existência, assim, de ideias, né? Ideias entendendo ideia na terminologia como eles entendem, né? E, ademais, eles admitem a existência de ideias fazendo uma analogia também com a física da época, como eu já disse anteriormente, com a física de Galileu. Não é? Por quê? Porque como a física antes de Newton, anterior a Newton, de Galileu até Newton, ela encarava, ela tentava explicar o mundo a partir de uma explicação física que levava em conta a partir de só dois princípios, tentando ser o mais simples possível, e esses dois princípios eram a matéria, né, para a física de Galileu, a matéria e o movimento. Então, a matéria e o movimento. E a analogia disso aí que é feito para a filosofia cartesiana, os objetos materiais se transformam em ideias, então as ideias simples, né, as ideias simples que aparecem lá em John Locke, as ideias simples que aparecem em David Hume, que aparecem em Berkeley, então as ideias simples, elas são os tijolos fundamentais da teoria. Então, esses tijolos iniciais, esses tijolos que são as ideias do sistema cartesiano, as ideias simples, elas são aproximadas, relacionadas umas com as outras a partir de certas leis, como a lei da contiguidade espaço-temporal, a lei da semelhança, e aproximadas essas ideias, elas começam a formar ideias complexas. Então, veja, todo o sistema das ideias
todo o sistema referente às ideias são trabalhados em torno desses dois fundamentos, como de fato era a física que vai se estender de Galileu a Newton, baseado na matéria e no movimento, uma física inercial, né? Quando aparece Newton, essa física é alargada. Outras forças são trazidas à tona para tentar explicar os fenômenos naturais, né, como a gravitação universal. E assim é rompida esse primeiro sistema de física. Só que a física newtoniana também foi superada. Já na época de Thomas Wright, essa física já demonstrava algumas fragilidades em relação à explicação de determinados fenômenos, né? Então, o que acontece com a física acontece também com essa teoria das ideias. Então, a analogia não funcionou na física, essa busca por meio da tentativa de fundar de maneira mais simples possível uma teoria explicativa que pudesse dar conta de todos os fenômenos do mundo, todos os fenômenos físicos que são objeto de nossa experiência. Então, da mesma forma, em analogia, se tenta uma teoria filosófica que possa, a partir de uma simplicidade de alguns princípios iniciais, possa dar conta de todo o conhecimento humano aqui em relação à mente e às suas operações, essa teoria também cai. Essa teoria também se mostra frágil, né? Então, quando há a separação por parte da filosofia nova das ideias dos objetos, que seriam para a filosofia anterior, e até John Locke também é a causa da impressão dessas ideias na mente humana, né? A mente humana, para John Locke, é uma tábula rasa, e se imprime nessa tábula rasa, a partir da causalidade dos objetos materiais, essas qualidades, né, que são impressas na mente humana. Mas já com o desenvolvimento dessa teoria, com base no cartesianismo, se chega à conclusão que, de fato, a única coisa que nós conhecemos são nossas ideias. E essas ideias ou são ideias de sensação ou são ideias de reflexão. Ou seja, ou são sensações que são conscientes, ou são reflexões sobre as sensações. Nós só conhecemos essas duas coisas. Então, tudo o que nós podemos afirmar é que existem ideias de sensação e ideias de reflexão. Ou tudo são sensações e ideias de reflexão, não é nada. E é claro que isso vai levar ao ceticismo, né? Vai levar a um ceticismo absoluto, porque, de fato, eu não posso afirmar a existência de nada, a não ser a existência da minha mente. Então, Berkeley foi bem consciente disso, só que, para evitar o ceticismo, o completo ceticismo, ele considera que está excluído apenas o mundo material, mas não está excluído o mundo do espírito. Então ele deve dar uma solução temporária a esse problema. Só que Hume diz, mas por que Berkeley faz isso? Nós devemos ir às extremas consequências, não é? Então, abraçando as premissas que são postas pela filosofia das ideias, da nova filosofia fundada pelo cartesianismo, levando essas consequências aos seus extremos, e Hume tem razão em fazer isso, se mostra em toda a sua crueza o ceticismo que está aí implícito, né? Por quê? Porque Hume diz, ora, se tudo o que nós podemos saber é a respeito de nossas sensações, de ideias de sensações, ideias de reflexão, e se essas ideias de sensações, ideias de reflexão, elas só são ideias de sensações, ideias de reflexão, no momento em que nós estamos conscientes delas, ou seja, no momento em que nós as consideramos, então nós não podemos falar de nada mais senão do momento em que essas ideias são consideradas. Então, o que parece existir é apenas aquele momento pontual em que essas ideias são consideradas. E nada mais pode ser afirmado sobre nada mais. Então, mundo material não existe mundo espiritual. O que existe é apenas ideias de sensações e ideias de reflexão que são pensadas agora, no momento presente. Isso é a única coisa que pode ser afirmada, sobre a qual pode ser afirmada a existência. Mas veja, pessoal, isso é um paradoxo completo. Porque Hume está dizendo com isso, ele está propondo uma teoria que, se fosse verdadeira, o Tratado da Natureza Humana não poderia ser escrito. Ou seja, esse livro não poderia ser escrito. Esse livro não seria um livro de Hume. Se fosse verdade isso, que nós só podemos conhecer as ideias de sensação e as ideias de reflexão atuais, o próprio livro no qual essa teoria é descrita, ele não poderia ser produzido. Ele não poderia ser uma consequência, um efeito de Hume, um efeito do pensamento de Hume. Porque se só existisse ideias atuais e
da reflexão da sensação, então o livro de Hume não poderia existir. Vejam, é uma espécie de contorção que aqui é feita, né? No próprio momento em que Hume faz o ato de escrever um livro, realiza esse ato de escrever um livro, ele está provando que essa teoria ela é absurda. Ela é absurda. Mas essa absurdidade dessa teoria, ela deriva dos pressupostos que foram colocados no início, dos pressupostos segundo os quais nós só podemos conhecer aquilo que é objeto de nossa mente. As ideias de sensação e as ideias de reflexão, ou seja, a reflexão sobre as ideias de sensação. Lembrando que esse tipo de filosofia não vai mais falar de do mundo material, que seria a causa dessas sensações. Né? Há um rompimento disso aí. Porque, de fato, eu não posso conhecer o mundo material. Tudo que eu conheço é o objeto da minha mente. E o que é que eu tenho na mente? Eu só tenho na mente ideias de sensações. E reflito sobre essas ideias de sensações. Mas eu não tenho os objetos materiais na minha mente. Ora, se eu não tenho os objetos materiais na minha mente, eu não posso falar sobre eles, eu não posso considerá-los objetivos. Existe apenas um discurso universalmente compartilhado e certo em relação às ideias de sensação. Isso é um absurdo, como a consequência desse tipo de conjectura leva-nos a perceber. Né? E assim chegamos à nota 4. Então, Thomas Haidt está falando aqui do mobiliário natural do entendimento humano, ou seja, das coisas que compõem o entendimento humano. Ele diz que essas coisas são de duas naturezas. São as noções ou apreensões simples, né, que são frutos que são as ideias simples, e depois as ideias complexas também, que são um pouco mais desenvolvidas do que as ideias simples. Mas primeiro são as ideias simples, as apreensões simples, esse primeiro material. E o segundo material que compõe o mobiliário natural do entendimento humano são os juízos, ou as crenças. Juízos ou crenças sobre as ideias, né? Sobre esses conteúdos mentais que nós possuímos. E ele diz que essas ideias simples, essas simples apreensões, as ideias, elas podem ser ideias de sensação e ideias de reflexão, e depois diferencia as duas coisas. O que são ideias de sensação? Então, as ideias de sensação são a memória, a imagem, a memória, a imaginação, são a cópia das nossas sensações. E as ideias de reflexão são imagens, cópias de operações do entendimento humano, como duvidar. Duvidar é uma operação, então eu tenho uma ideia sobre isso, sobre duvidar. Pensar é uma operação, então eu tenho uma ideia sobre pensar. E assim por diante, né? Então, existem ideias de sensações, que são essas ideias simples, relacionadas com o tato, o gosto, o paladar, a extensão, a profundidade, a medida, o peso. E ideias de reflexão, que são ideias sobre operações mentais, como pensar e o duvidar. Então, essa nova filosofia, esses filósofos que fazem parte dessa teoria das ideias, inaugurada na modernidade por Descartes, eles entendem que o entendimento humano, o intelecto humano, ele é formado por esses pequenos tijolos que são as ideias de sensação e as ideias de reflexão, que se relacionam entre si a partir de certas leis, como a lei da contiguidade espaço-temporal, como diz Hume, ou a lei da semelhança, ou a lei da causalidade, que é uma sucessão de eventos sempre constatados, e pelo hábito se cria essa ideia de que isso acontecerá no futuro como aconteceu no passado. Então, existem certas leis que fazem com que essas ideias elas sejam aproximadas. E essas ideias simples, inclusive com essa aproximação, elas criam ideias complexas. Mas isso não é tudo. Eles dizem também que os nossos juízos eles não são captados diretamente das coisas. Olha, observando as coisas, e por coisas eles entendem as ideias da mente, nós não captamos diretamente os juízos, mas os juízos são formulados em um momento posterior, a partir da relação que essas ideias estabelecem umas com as outras por causa dessas leis, né, de relações. Então, os juízos são frutos da aplicação dessas leis. De quando essas ideias se relacionam, então se cria um juízo. A partir da relação das ideias se criam juízos.
mas esses juízos eles não são originais. Então, a partir dessas duas pressuposições, o nosso autor vai dizer, existe um defeito aqui e eu vou mostrar agora em que esse defeito consiste. A divisão de nossas noções em ideias de sensação e ideias de reflexão é contrária a todas as regras da lógica, porque o segundo membro da divisão inclui o primeiro. Afinal, podemos formar noções claras e justas de nossas sensações de qualquer outra maneira que não seja por reflexão? Pergunta Thomas Wright. Naturalmente não podemos, responde ele. A sensação é uma operação da mente da qual somos conscientes. Obtemos a noção de sensação por intermédio da reflexão sobre aquilo de que estamos conscientes. Da mesma forma, duvidar e crer são operações da mente das quais somos conscientes, e obtemos a noção delas pela reflexão do que somos conscientes. As ideias de sensação, portanto, são ideias de reflexão, da mesma forma que as ideias do duvidar, ou do crer, ou qualquer outra ideia. Então, a primeira dificuldade é essa, né? A primeira dificuldade que Thomas Wright aponta, e de fato ele demonstra aqui que essa dificuldade precisa ser superada, consiste na divisão entre ideias de sensação e ideias de reflexão. E de fato, Thomas Wright diz, não há diferença alguma. Elas de fato são a mesma coisa. Então, não há diferença, por exemplo, como dizia Hume, entre impressões e ideias propriamente ditas, ou entre ideias de sensação e ideias de reflexão. Hume dizia, a diferença é só de intensidade. Thomas Wright aqui está dizendo, não existe nem essa diferença, nem isso ele conjectura em relação à diferença dessas ideias. Por quê? Porque a ideia de sensação, ela só pode ser gerada a partir da reflexão sobre a própria sensação. Então, de fato, as ideias são frutos de reflexão. Tanto as ideias de sensação como as ideias de reflexão, ou seja, como as ideias sobre as operações mentais. Então, de fato, não há diferença. Essa é a primeira observação. Mas continuemos a leitura. No entanto, além dessa divisão ser imprecisa, ela é extremamente incompleta. Afinal, uma vez que a sensação é uma operação da mente, assim como todas as outras coisas das quais formamos nossas noções por reflexão, quando se afirmou que todas as nossas noções são ideias de sensações ou ideias de reflexão, a linguagem simples disso é que a humanidade não pensa e nem pode pensar em nada, exceto nas operações de sua própria mente. Ou seja, não só dizer que os objetos da mente humana são apenas ideias de sensações, ideias de reflexão, não só isso é impreciso, não só isso é insuficiente, é impreciso, como é extremamente incompleto. E é incompleto por quê? Porque a tradução disso aí significa que nós não podemos pensar, diz Thomas Wright, em nada a não ser nas operações de nossa própria mente. Ou seja, nós não podemos pensar em nada a não ser nessas ideias. E ele continua. Nada pode ser mais contrário à verdade ou mais contrário à experiência da humanidade. Então, a experiência que nós fazemos é de que nós só pensamos nas nossas próprias ideias. Sei que Locke, continua ele, enquanto mantinha essa doutrina, acreditava que as noções que temos do corpo e de suas qualidades e as noções que temos de movimento e de espaço eram ideias de sensação. Mas por que ele acreditava nisso? Porque ele acreditava que essas noções não eram nada além de imagens de nossas sensações. Então, o que é que Thomas Wright está dizendo aqui, citando Locke? Ele está dizendo que o que leva esses filósofos a acreditarem que nós não consigamos aplicar a nossa mente ou pensar sobre algo diferente das nossas próprias ideias, então o que leva esses filósofos a afirmarem isso é uma outra crença, né? É a crença de que essas nossas ideias, elas não são nada mais do que imagens de nossas sensações. Ou seja, nossas ideias não são imagens de coisas objetivas, mas elas são imagens apenas de nossas próprias sensações. E é por isso que nós só podemos pensar sobre ideias. Isso é óbvio, né, pessoal? Porque se nossas ideias elas são imagens, não de sensações, mas imagens de coisas objetivas, imagens de coisas reais, de coisas exteriores à nossa própria mente, então significa que nós, ao pensarmos por meio das ideias, nós estamos pensando em coisas externas e não propriamente nas ideias. Ou seja, quando nós pensamos, nós não nos concentramos só nas ideias,
Mas nós também podemos nos concentrar nas ideias. Mas isso não leva a concluir que nós só podemos nos concentrar nas ideias. As ideias, muitas ideias, elas são meios para se pensar outra coisa. E, de fato, na maioria das vezes, quando nós pensamos sobre as ideias, nós não estamos nos concentrando propriamente nas ideias, mas em coisas que não são essas ideias. As ideias são meios para pensar em outra coisa. E justamente essas coisas são objetos externos. É isso que Thomas Wright está dizendo, né? E ele continua aqui a leitura, um novo passo. Não há doutrina no novo sistema que mais diretamente leve ao ceticismo do que essa, ou seja, do que a doutrina que diz que nós só conseguimos pensar em nossas próprias ideias, ou ideias de sensação, ou ideias de reflexão. E o autor do Tratado da Natureza Humana, Hume, sabia muito bem como usá-la para essa finalidade. Afinal, se você mantiver que há alguma existência como corpo, ou espírito, tempo ou lugar, causa ou efeito, ele imediatamente prende você por entre os chifres desse dilema. Suas noções dessas existências são ideias de sensação ou ideias de reflexão? Se de sensação, de qual sensação foram copiadas? Se de reflexão, de que operação da mente foram copiadas? Então vejam, o autor do Tratado da Natureza Humana, quando se expõe qualquer tipo de crença sobre a existência real de coisas, como corpos, como espaço, como tempo, independente da mente humana, quando se fala sobre isso, o autor do Tratado da Natureza Humana, diz Thomas Wright, ele pode argumentar, não, mas todas as ideias, todo objeto do nosso pensamento são apenas ideias de sensação, ideias de reflexão. Então, isso aí que o tempo, o espaço, isso que você está dizendo que são objetos reais, independente da mente humana, na verdade, são ideias de reflexão ou de sensação. E se é assim, nós não podemos nunca afirmar sua existência real. Mas nós podemos apenas afirmar que essas ideias elas são provenientes de uma sensação. Ou são conclusões a partir da relação entre sensações. Ou seja, a primeira coisa a se fazer aqui, se de fato você quer provar a existência real de coisas, é romper com a assunção desse princípio de partida, do princípio humaniano. E do princípio que desde Descartes impera nessas filosofias das ideias, né, modernas, que é o princípio de que nós só podemos pensar sobre ideias, sobre os objetos da nossa própria mente. Ou seja, que essas ideias não têm existência além da nossa mente, mas elas só têm existência na nossa mente. E ele continua. De fato, é de se esperar que aqueles que haviam escrito muito sobre sensação e sobre as outras operações da mente tivessem igualmente pensado e refletido muito, e com grande cuidado sobre as operações. Mas não é muito estranho que eles não permitam a possibilidade da humanidade pensar sobre qualquer outra coisa? Então vejam aí, né? Isso que eu acabei de dizer, né? Ele diz, é verdade que nós pensamos sobre ideias e que os filósofos que se dedicaram a esse sistema da nova filosofia pensaram muito sobre isso. Mas disso aí você não pode concluir e não pode impedir as pessoas de pensarem em outras coisas. E continua ele. A explicação que esse sistema dá de nosso juízo e crença em relação às coisas é tão distante da verdade quanto é a explicação que dá sobre nossas noções ou simples apreensões. Ou seja, ele está dizendo aqui que, como foi demonstrado anteriormente, como essas explicações elas eram imprecisas e incompletas, assim também é incompleto, é impreciso a explicação que é dada a respeito dos juízos, do outro mobiliário que faz parte do entendimento humano, que são os juízos. Que, segundo esses autores, esses filósofos modernos da teoria das ideias, são apenas a consequência da relação entre ideias. Ou seja, não há juízos que são captados diretamente a partir da observação das coisas, a partir da experiência. Esses juízos são sempre conclusões de sensações, conclusões de relação de ideias de sensação e ideias de reflexão. Thomas Wright vai falar de maneira muito rápida sobre os motivos pelos quais se conclui de fato que é incompleto, é impreciso o tratamento que é dado aos juízos, também por essa tradição filosófica moderna ligada à teoria das ideias. E a gente vai tentar rechear essa explicação que ele dá, porque é a explicação que de fato ele vai ser trabalhada durante o livro, no meio do livro.
mas eu vou tentar rechear aqui com algumas informações para que a gente entenda melhor. Essa explicação mais, vamos dizer, mais sucinta que ele dá aqui. A explicação que esse sistema dá de nosso juízo e crença em relação às coisas é tão distante da verdade quanto a explicação que dá sobre nossas noções ou simples apreensões. Representa nossos sentidos sem outro ofício senão aquele de proporcionar à mente noções ou simples apreensões de coisas. E aí está a sua primeira dificuldade. E faz com que nosso juízo e crença, ou seja, as proposições nas quais nós acreditamos, relativos a essas coisas, sejam adquiridos através da comparação de nossas noções e da percepção de coincidências ou diferenças entre elas, ou seja, sejam apenas resultados ou conclusões da reunião, da relação entre ideias. E ele continua. Ao contrário, mostramos, durante o livro, que cada operação dos sentidos em sua própria natureza implica juízo ou crença, da mesma maneira que simples apreensão. Assim, quando sinto a dor da gota no meu dedo do pé, tenho não apenas uma noção da dor, mas a crença de sua existência, e uma crença de algum distúrbio que a ocasiona. E essa crença não é produzida pela comparação de ideias e percepção de suas coincidências e diferenças. Ela está embutida na própria natureza da sensação. Quando percebo uma árvore diante de mim, minha faculdade da visão me dá não somente uma noção ou simples apreensão da árvore, mas uma crença em sua existência, em sua forma, distância e magnitude. E esse juízo ou crença não vem da comparação de ideias. Ele está embutido na própria natureza da percepção, ou seja, ele é imediato. Ele vem com a percepção da coisa. Prestamos atenção a diversos princípios originais de crença no decorrer dessa investigação. E quando são examinadas outras faculdades, podemos encontrar ainda mais que não surgiram do exame dos 5 sentidos, que é o que ele faz nas investigações sobre a mente humana. Ele faz só a investigação dos 5 sentidos. Ele tenta, através dessa investigação, colher as consequências filosóficas disso aí. Tais juízos originais e naturais, conclui ele, são, portanto, uma parte do mobiliário que a natureza deu ao entendimento humano. Eles são a inspiração do Todo-Poderoso, não menos do que nossas noções ou simples apreensões. Servem para nos guiar nos assuntos comuns da vida, quando nossa faculdade de raciocínio nos deixaria no escuro. Eles são uma parte de nossa constituição e todas as descobertas de nossa razão se fundamentam neles. Constitui o que é chamado de senso comum do homem. E o que é manifestamente oposto a quaisquer daqueles primeiros princípios é o que chamamos de absurdo. A força deles, ou seja, dos primeiros princípios, do senso comum, é o bom senso, que é frequentemente encontrado naqueles cujo raciocínio não é agudo. Um desvio notável deles, que surge de uma desordem em nossa constituição, é o que chamamos de loucura, como quando o homem acredita ser feito de vidro. Quando o homem tolera ser destituído dos princípios do senso comum por meio de argumentos metafísicos, como acontece aí com os filósofos da teoria das ideias modernos, podemos chamar isso de loucura metafísica, que difere de outras espécies de destempero no fato de que não é contínuo e sim intermitente. É capaz de atacar o paciente em momentos solitários e especulativos, mas quando ele entra na sociedade, o senso comum recobra sua autoridade. Ele não está falando aqui que toda metafísica é uma loucura, mas existem certas metafísicas que são loucuras metafísicas. Uma explicação clara e uma enumeração dos princípios do senso comum é um dos principais desiderata, ou seja, coisas desejadas, em lógica. Somente consideramos aqueles que surgiram do exame dos 5 sentidos. Então, o que é que Thomas Wright quer dizer aqui com isso? Perceber não é só perceber ideias. E ele diz, quando eu sinto a dor da gota, eu não só sinto a ideia da dor da gota, eu também, essa ideia ela vem carregada de uma série de outras crenças, ou seja, de uma série de juízos, que são automáticos, ou seja, que estão embutidos na própria sensação da dor. Então, eu não percebo separadamente a ideia da dor e depois a ideia, por exemplo, de que essa dor tem uma causa, de que essa dor está acontecendo em uma parte do meu corpo, mas eu percebo isso tudo em um conjunto. Ou seja, eu percebo ideias e eu percebo também juízos junto com essas ideias. Eu percebo tudo em conjunto e não de forma separada. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que a análise que é feita pela filosofia moderna a respeito das ideias, da teoria das ideias, peca não só em relação à incompletude, em relação à percepção das ideias, mas também em relação
a percepção do que sejam os juízos e de como esses juízos eles se apresentam embutidos no próprio ato de percepção. Ora, quando você percebe uma árvore, que é outro exemplo que ele dá, ao perceber a árvore, você não só percebe a ideia de uma imagem de um objeto. Ao olhar para a árvore, você automaticamente você já reconhece aquele objeto de uma maneira imediata, de uma maneira direta. E ao reconhecer uma árvore como árvore, você reconhece esse objeto como portador de várias outras qualidades. Diria Aristóteles, como portador de uma fórmula de variações possíveis. Por exemplo, você espera quando você observa um cachorro que você está passando por perto, você espera que esse cachorro possa lhe morder, mas você não espera que esse cachorro saia voando. Então, ao perceber um cão, ao olhar, observar um cão, você já percebe imediatamente não só a ideia do cão, mas uma série de outras crenças que você tem, crenças naturais sobre essa coisa que você está percebendo. Por exemplo, você, ao perceber um cão, você acredita que ele existe. Mas essa crença é imediata. Você acredita que ele é um animal, que ele é um ser vivo. Essa crença é imediata. E por fim, ele vai dizer que o conjunto desses juízos, que são percebidos diretamente e naturalmente, espontaneamente, pelo homem, junto com as ideias, o conjunto desses juízos é o que compõe aquilo que ele vai chamar de senso comum do homem, né? E ele vai dizer aí, está em azul, né? Constitui o que é chamado de senso comum do homem, e o que é manifestadamente oposto a qualquer daqueles primeiros princípios, é o que chamamos de absurdo, ou seja, o que é oposto ao senso comum do homem é o que nós chamamos de absurdo. É claro que esse senso comum ele também pode ser corrigido. Por exemplo, nós percebemos que o Sol nasce de um lado do céu e se põe do outro lado do céu. Nós percebemos que o Sol faz um movimento do céu. Então, a partir da nossa posição, a percepção que nós temos é a percepção do movimento do Sol. Então, o senso comum é levado a encarar esse movimento do Sol como objetivo. Porém, depois, posteriormente, pela aquisição de experiências posteriores, esse senso comum também é corrigido, porque nós descobrimos que, de fato, esse movimento não é propriamente o movimento do Sol, mas é um movimento do plano da Terra, né? Então, é a Terra que gira, a esfera terrestre que gira, né? E não o Sol que se movimenta. Então, é o movimento da Terra que nos permite, de acordo com essa outra explicação, nos permite pensar sobre explicar, né, esse movimento do Sol. Então, veja, o senso comum ele se corrige, o senso comum hoje já é, o senso comum hoje já parte da explicação do movimento da Terra. Mas o problema não é saber se a crença é objetiva ou não, mas o problema é saber se a crença ela é imediatamente dada com a própria percepção. E de fato isso acontece. A percepção mais espontânea seria de observar o movimento do Sol, mas essa percepção pode ser também corrigida, mas isso não significa que ela não seja dada de maneira imediata.